Meus queridos, nós estamos trazendo mais uma palavra da parte do nosso Deus e Pai para o crescimento espiritual das nossas vidas, para o aprendizado, para conhecermos mais um pouco daquele que nos salvou, daquele que nos assegura a vida eterna, daquele que nos fez filhos. Você que está acessando o site, preste atenção que essa palavra é para você também, porque ela é de Deus, não é do pastor não, é de Deus, e pode fazer diferença a partir de hoje na tua vida. Abra a sua Bíblia, meu querido e minha querida, no Evangelho de João, Novo Testamento é o 4º livro. Eu gostaria que todos estivessem com a Bíblia. Quem não estiver com ela, por favor, alguém que tenha a Bíblia, sente-se ao lado, para podermos acompanhar a palavra de Deus. Evangelho de João, no seu 1º capítulo. Diz a palavra de Deus, nós vamos fracionar alguns versos para o entendimento necessário daquilo que Deus quer nos falar nesta tarde e noite aqui em Diram. Diz a palavra de Deus, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Vamos parar um pouquinho aqui. João, ele começa o seu evangelho com o estudo, com o ensino, porque no nosso mundo, quando nós falamos em verbo, nós pensamos outra coisa, de linguagem, de literatura. Não sei, lá em Portugal é eu, tu, ele, nós, vós, eles. É assim também? Mas esse verbo aqui que está na Bíblia Sagrada, esse verbo significa palavra, ensino, profecia, entrega. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não prevalecem contra ela. Às vezes a gente fica pensando, né, no mundo do jeito que as coisas estão, que as trevas estão prevalecendo. E podem estar mesmo em algumas áreas do mundo e até em áreas das nossas vidas. Mas a palavra de Deus, que não volta vazia, ela diz que as trevas não vão prevalecer. Vai ter um dia que elas cessarão. Porque o Verbo, o Criador, o da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, estava lá no princípio, esteve durante todo o tempo, e está aqui agora, e está comigo e com você. Por isso que as trevas não prevalecem contra as nossas vidas. Pastor, então não vamos ter mais problemas? Não é isso que está na palavra de Deus. Diz que não vão prevalecer, ou seja, não vão ficar, não vão estacionar na tua vida. Mas nós temos que buscar maneiras de evitar que, quando elas se encontrem conosco, não estacionem, não fiquem. E não encontramos outra maneira que não seja através da palavra que vem do Verbo de Deus, Jesus Cristo, Senhor e Salvador de cada um de nós neste local. Continua no verso 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João.
Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo o homem. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era o seu, e os seus não o receberam. Dá mais uma paradinha para entendermos um pouco dessa passagem. Esse João, que é nominado aqui no verso 6, não é o evangelista do texto que nós estamos lendo, mas é João Batista. Ele fala que ele não era luz, mas ele veio para testificar a luz, porque foi um projeto de Deus, que antes que o Verbo se fizesse carne, que antes que Jesus Cristo habitasse na terra como homem, como nós, haveria de ser anunciado de uma maneira sobrenatural. E Deus permite a vinda de João, antecipa-se a chegada de Jesus Cristo, para testemunhar, para testificar sobre a luz, sobre o caminho. O Verbo estava no mundo, diz o verso 10, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Se há desculpa naquela época pela comunicação, por falta de condições de se pregar o evangelho como hoje ele é pregado eletronicamente, televisão, internet, jornais, etc. Hoje nós não podemos dizer que nós não conhecemos. Hoje nós temos que dizer, nós optamos em recebê-lo ou não. Nós optamos em aceitá-lo nas nossas vidas ou não. Veio para que era o seu, e os seus não o receberam. O evangelista aqui traz a palavra direta ao povo escolhido por Deus, e foi o povo que rejeitou ao Senhor, ao Verbo feito carne, Jesus Cristo, homem. A Ana aqui estava durante a ministração, falando um pouco sobre isso daí. Não receberam, porque não quiseram. Veio para eles, mas eles não quiseram, diz a palavra de Deus. Aí fala o verbo, mas, no 12, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Lembra no começo, quando eu falei que éramos criaturas de Deus? Não somos mais criaturas de Deus. Hoje somos feitos filhos de Deus. Por quê, pastor? Porque nós tomamos uma decisão de receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E quem não recebeu, pastor, criatura de Deus é, porque o Senhor criou. O Senhor te ama, criatura de Deus. Se você ainda não recebeu, meu telespectador, Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, eu quero dizer que Ele te ama e está esperando você ir a Ele, porque Ele não quer invadir a tua privacidade e a tua vida. Ele quer que você venha para ser chamado filho de Deus. Mas quem são esses que são feitos filhos de Deus? Todos aqueles que creram. E se creram e não receberam, são filhos de Deus? Não, por quê? Porque quando o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós, veio na condição de nos mostrar que poderíamos ser como eles. Nós vamos ali, no começo da Bíblia, que eu já falei algumas vezes, que quando Deus nos cria de uma maneira ímpar, diferente, simples. Qual é a maneira? A sua imagem e a sua semelhança. Então nós temos o perfil de Deus, nós temos a imagem de Deus. É para todos. Deus cria os céus e a terra, cria tudo no mundo, mas cria o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Só o homem. As outras criaturas não. Vejam nos mares, vejam nas matas, as plantas, as frutas, tudo criação de Deus.
mas a imagem e semelhança dele, o homem. E para que testificasse isso ao mundo, deixa de ser verbo o homem que lá estava no princípio, e que tudo só foi criado porque ele estava lá, e faz ele vir como carne ao mundo, para mostrar, olha, eu sou parecido com você. Você pode não acreditar, viu, Arthur? Mas você parece com ele. Paulo, franze a testa mesmo, tu parece com o Senhor, porque tu foi criado por ele. Verso 3 diz, as quais não nasceram do sangue, não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Pastor, por que é que eu tenho que chamar fulano de irmão? Porque você é filho de Deus. Quem é o filho de Deus, o primogênito, unigênito? Jesus Cristo. Se você se faz carne como o Verbo se fez, se você o recebe como Senhor e Salvador da sua vida, se você se batiza, porque essa é uma condição ímpar, você se torna filho de Deus. E vai ter um batismo aí a semana que vem, não é, pastora? Quantos são mesmo que vão mergulhar lá conosco? 3, glória a Deus. Aqui nós já estamos com candidatos, nós estamos nos preparando também para fazer um batismo, né? Possivelmente no final de julho, começo de agosto. Está menos frio, né? Glória a Deus. Mas não nascemos do sangue, não nascemos da carne. Nascemos de Deus, nascemos de novo. Por quê? Porque nós nos fizemos como o Verbo se fez. Homem, se fez carne e habitou entre nós, diz a palavra de Deus. Se você for lá no Evangelho de Lucas, o Evangelho anterior a João, você vai ver algo que o evangelista João Marcos está tratando aqui. Ele, logo no primeiro capítulo, ele cita a história que antecede a vinda de Jesus Cristo, que é um sacerdote chamado Zacarias e a esposa chamada Isabel. A Bíblia diz que eles eram homens corretíssimos, o casal, né? Eram pessoas corretíssimas, tementes a Deus e que andavam nos seus mandamentos. Só que eles já tinham uma certa idade, talvez mais jovens ainda que Abraão e Sara, e ela era estéril. Começa por aí a mão de Deus, porque para Deus não há impossível. Se você acha que tem algum impossível na tua vida, eu quero dizer que é mentira do diabo, porque para Deus não há impossível. Esse está desligado. Zacarias e Isabel tinham tudo para ser uma família de Deus completa, mas ainda não havia chegado o seu tempo. E Zacarias era sacerdote, era servo de Deus. Um dia, quando coube a ele fazer o incenso, derramar o incenso no santuário a Deus, veja bem, naquela época, mais ou menos, havia em torno de 17 a 18 mil sacerdotes entre o povo de Deus. Cada um deles só tinha, no máximo, 2 oportunidades na vida, de ir na casa de Deus. Não como culto, mas o sacerdote ou o pastor de hoje só tinha 2 oportunidades para estar diante do Senhor, para oferecer o incenso. Só 2 vezes. E numa das vezes que ele foi, ele se demorou muito lá, porque ele teve um encontro com o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor disse que aquilo que eles mais desejavam ia se cumprir nas suas vidas. E ele duvidou, porque eu e você duvidamos das promessas de Deus de vez em quando nas nossas vidas. E por causa disso elas não se completam. E talvez por outros motivos também. E porque ele duvidou da palavra de Deus, quando exercia o seu ofício de sacerdote, Deus lhe cerrou a boca. Vai ficar calado 1 ano. Não sei, as irmãs 1 ano sem falar, né? Como seria isso? Ele duvidou de Deus.
mas se cumpriu a promessa. Isabel engravidou, e ela é mãe de João, o Batista. Ela é a mãe do que veio antes de Jesus. Foi um plano de Deus, é um plano divino, porque veio através de um casal já de idade e de uma mulher estéril. Mas veio para ensinar a luz, como nós lemos no texto aqui um pouco atrás. E logo depois que nasce, e nesse tempo todo, Zacarias ficou falando só na tabinha, escrevendo, viu? Não falava. E as pessoas não vão chamar ele de João, não tem nenhum nome, não tem nenhum João na tua família. É João, porque Deus mandou chamar João. Quando Deus mandar você fazer uma coisa, meu querido, minha querida, não deixe de fazer. Não deixe de fazer. Verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Cumpriu-se a primeira parte. O Verbo se fez carne. Esse verbo, como eu comecei falando para vocês, é a palavra de Deus. Verbo, palavra de Deus. É a palavra criadora. Vai lá não precisa abrir não, ali no livro de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Verbo, palavra criadora da criação. No verso 26 fala aquilo que eu já falei agora há pouco. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Palavra criadora. O verbo, palavra. A palavra reveladora do verbo veio através dos profetas de Deus. Naquele tempo do Velho Testamento, Deus não falava diretamente com o povo. Não falava conosco como fala hoje. Falava através do profeta. Falava através do sacerdote. Falava através do rei. Talvez simbolizando uma trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A trindade perfeita. Palavra reveladora vinha através dos profetas. Quem já leu os livros proféticos da Bíblia? Glória a Deus. Continue lendo. 500, 600, 700, 800 anos antes da vinda do Verbo em carne, esses profetas de Deus já declaravam, até da maneira como ele ia entrar em Jerusalém, numa jumentinha, montado num jumentinho, filho de uma jumenta. Esses profetas já avisavam ao povo de Deus, já preparavam o povo de Deus. Aquele mesmo povo que não veio, como relata ali o verso 11, veio para o que era seu, e os seus não receberam. Palavra criadora, palavra reveladora, e a palavra salvadora. A palavra que salva é a palavra de Deus. Hoje tem muitas coisas da nova era na TV, hoje é tudo bonitinho, hoje pode tudo. Hoje todos os caminhos levam a Deus. Mentira. A Bíblia diz que só há um caminho. E Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai, senão através de mim. Ninguém, meu querido assistente, aí no site da igreja, ninguém vai ao Pai, senão através de Jesus Cristo. Está na Bíblia. Tome posse, tenha fé. É a palavra salvadora. É a palavra Jesus Cristo. Pagou pelo teu pecado. Pagou pela tua enfermidade. Pagou pela tua tristeza. Pagou pela tua ira e falta de perdão. Jesus Cristo. O Verbo, a carne, o homem que nos levou à salvação.
É fácil calcular qualquer preço de coisas, mas a da nossa salvação nós não sabemos calcular. No final da Bíblia, tem um versículo muito importante a respeito dessa palavra salvadora. É Apocalipse, no último capítulo, 22. E o verso é o último, é o 21. Diz que a graça do Senhor Jesus seja com todos. Eu falei agora há pouco, ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. A palavra diz aqui, a graça seja com todos. Com o Senhor não há divisão, com o Senhor não há separação, com o Senhor não há acepção de pessoas. Você pode ser gordinho como esse pastor, pode ser magrinho aí como o Luiz lá atrás, Você pode ser branco, você pode ser negro, você pode ser rico, você pode ser pobre, mas você não vai ao Pai se não for através de Jesus Cristo. Muitas pessoas têm perdido tempo e dinheiro na sua vida, porque estão buscando fórmulas fora da palavra de Deus. Eu conheci uma família de posse, e havia uma dúvida nessa pessoa. Falou, Marcos, eu penso que Jesus é tão amoroso que Ele vai salvar todos no final. Eu falei, você pode pensar, mas não é isso que diz a Bíblia. Cuidado, meu querido e minha querida. Cuidado com o que a internet está vendendo aí, gato por lebre. Cuidado que as igrejas zens aí estão criando igreja até fora dos propósitos de Deus. Cuidado com a igreja que a palavra é pregada com a Bíblia fechada. Cuidado você que não tem dado atenção para a leitura diária da palavra de Deus. Você pode ser enlaçado pelas mentiras da internet, as mentiras das falsas doutrinas, e perder a condição de salvação. Todos aqui, pastor, podem ser salvos? Podem. Mas o pastor não pode fazer nada por vocês. O marido não pode fazer nada pela esposa. Os pais não podem fazer nada pelos filhos. Quando criança, sim, mas já eles na idade adolescente, como a tua idade, meu jovem. Bruno. Porque é uma decisão pessoal. Porque é uma decisão que você tem que tomar por você mesmo. Ninguém pode fazer por você. O que nós fazemos como ministros de Deus é orientar através da palavra. E você confere aí na sua Bíblia. Todos têm esse direito. Todos devem procurá-lo. O batismo aqui desta igreja irmã, no próximo final de semana, tem 3 pessoas que decidiram de livre e espontânea vontade. Quando Deus traz João, o Batista, para anteceder e falar da luz na terra, traz para o batismo do arrependimento. Vocês devem lembrar que nos evangelhos relatam isso, que João Batista não queria batizar Jesus Cristo. Ele se sentia tão pequeno, tão ínfimo, mesmo vindo na grandeza e no milagre de Deus, de um casal velho e de uma mulher estéril, mesmo vindo especificamente para isso, ele temia batizar Jesus Cristo. E a Bíblia diz, não sei na versão de vocês, que ele não era digno nem desatar-lhe as sandálias. Mas Jesus fala para João Batista e fala para cada um de vocês nesta tarde, e cada um de vocês que está assistindo aí na internet: se não me batizares,
não tens parte comigo. Se vocês não se batizarem, vocês não têm parte com o Pai. Ah, o pastor gostaria de batizar todo mundo. Mas você é que tem que decidir. Você é que tem que aceitar. Porque o plano de salvação veio para você. E veio para você. É algo pessoal. O Senhor é tão amoroso que Ele não invade a nossa privacidade. O Senhor é tão zeloso, é tão educado, que Ele não te obriga a nada. Diz a Bíblia, eis que eu estou à porta e bato. Se tu queres, tu abres a porta. Eu entrarei e cearei com você. Verso 15, ainda do Evangelho de João, do primeiro capítulo. João testemunha a respeito dele e exclama, este é o de quem eu disse. João Batista falando, o que vem depois de mim, contudo, tem a primazia, porquanto já existia antes de mim. A Bíblia fala do parentesco de Isabel com a Maria, a bem-aventurada Maria, mãe de Jesus Cristo. É outra porção da milagre de Deus pelas nossas vidas. O mesmo anjo que assiste Zacarias e Isabel dando-lhe a promessa de um filho, naquela idade e na impossibilidade médica. Vai ali aquela jovem Maria, que era noiva, nem casada era, e fala que ela vai ter um filho. Imagina naquela sociedade, na cultura daquela época, uma moça noiva estar grávida. No Velho Testamento eles matavam. A moça só era livre quando ela era forçada em local onde ela não podia se defender ou ninguém poderia ouvi-la. Mas eles matavam. Era lei, vigorava daquele jeito. Talvez a gente não entenda muito, nem aceite, mas era assim que era. A Bíblia fala também que José quis se afastar para não envergonhar, porque era uma desonra algo daquela natureza. A gente fica vendo o mundo de hoje, né? Parece que a desonra está ao contrário. Eu vou ficar. Amizade colorida. Cuidado, hein? Jovens que estão aqui ouvindo a palavra de Deus, cuidado. Nessas horas o diabo aparece lindo. É uma imagem espetacular, porque é para enganar, matar, roubar e destruir. Então, se ele viesse do jeito dele, todo mundo sair daqui correndo. Mas nessa hora, vocês principalmente que são jovens, viu? Toma cuidado com os falsos prazeres que o diabo oferece para vocês nesse mundo de hoje. Verso 16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Quem não tem recebido graças do Senhor na sua vida? Ninguém levantou a mão até agora. Agora sim, está melhor. É graça. Não há uma obrigação. Você não precisa fazer. Não são por obras. A obra sem fé, ela é morta. Você pode fazer a obra que for, e glória a Deus por isso. Tem pessoas de outras religiões que fazem muito mais obras do que os evangélicos. Mas tem que ser por fé, e não por obrigação. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, verso 17. Mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Quando foi dada por Moisés, era o verbo, a palavra reveladora. Criou a lei. A lei o que é que dizia? Não faça isso, não faça aquilo. A graça diz, tudo eu posso fazer, mas nem tudo me convém fazer. Paulo,
O apóstolo Paulo fala isso em cartas suas. É a graça, é o livre-arbítrio. Que escolha você quer fazer para a sua vida? O que é que tem te impedido de usar o verbo de Deus no teu dia a dia? Há uma maneira de chegar à porta de Deus, orando, lendo a palavra de Deus, congregando numa igreja, obedecendo. Obedecer é difícil. E vivendo a vida livre de graça e da sua misericórdia que Ele tem derramado sobre nós. Não é difícil, por mais que isso aparente ser. É uma questão de decisão, minha e sua. Eu quero assim, você pode querer assim. Eu faço assim, você pode fazer assim. Porque se no princípio da Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra, e tudo que nela há, e criou o homem à sua imagem e perfeição, e à sua semelhança. No fim da Bíblia, o verbo, já carne, a palavra salvadora, diz que a graça, a minha graça, é para todos. 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 Feche teus olhos, Deus e Pai. Nós te louvamos nesta noite, porque compreendemos um pouco mais do teu plano sobre as nossas vidas. Senhor, eu quero te dar graças por cada uma dessas pessoas que aqui estão nesta tarde e nesta noite, para que elas possam reter isso nos seus corações e nas suas mentes, e que a partir de hoje mesmo procure mais a tua face, busque, Pai, no seu dia a dia, a tua presença, Pai, orando, lendo a Bíblia Sagrada, em comunhão com outros irmãos e irmãs, Senhor Deus, congregando numa igreja tua, Pai, no nome de Jesus. Faz, Senhor Deus, com que os seus corações e as suas mentes possam compreender da maneira mais fácil esse redentor plano de salvação das suas vidas. Nós te louvamos e nós te adoramos nesta tarde, porque podemos, Senhor, podemos mesmo estar abertos a receber essa porção especial da tua graça nas nossas vidas. E clamamos no nome de Jesus, para que através de nós, fortificados e fortalecidos por esta tua graça, nós podemos também passá-la e repassá-la para os nossos familiares e para aqueles nossos amigos, os colegas da escola e os colegas do trabalho, que ainda não receberam o nome de Jesus Cristo, o unigênito, o Verbo que se fez carne, nas suas vidas como Senhor e Salvador. No nome de Jesus, eu te louvo nesta tarde. E a igreja diz, amém. Eu vou passar para a parte de baixo, tenho mais duas formalidades do culto de hoje, mas pela palavra que o Senhor nos trouxe hoje, ela frutifique a 30, a 70 e a 100 por um, no nome de Jesus.